Olá, minha gente, boa tarde, sejam bem-vindos ao Vale Sustentável aqui no canal do Vale Tudo Podcast. E hoje a gente vai falar sobre eventos sustentáveis, né? Como tá fazendo eventos sustentáveis, eu estou aqui com a minha amiga, que veio aqui ao meu convite nessa época de dezembro, porque eu sei que não é fácil para ela sair. Estou aqui com Gleidiane Borges, que ela vai falar um pouco do currículo dela, porque eu falo assim que melhor que fale sobre si, que seja a própria pessoa. Então, Gleide, seja bem-vinda ao Vale Tudo Podcast. E quem é a Gleidiane Borges? Conta aí o seu currículo, a trajetória pessoal. Olá, querida. Primeiro, gratidão pela oportunidade, né, de estar aqui desenvolvendo um conteúdo muito bom, muito importante hoje, nos dias atuais. A gente está preocupada com nossa sustentabilidade, né? Gleidiane Borges é uma moça bastante criativa, né, uma empreendedora que visa fazer a melhor entrega, certo? Nós já temos 14 anos no mercado, né, com a empresa Capricho Buffet, né? Capricho Buffet, Capricho House, que agora tem espaço, né? Capricho Eventos como um todo. A nossa honra em estar aqui participando, né? Queremos sim contribuir com o melhor para o seu. Eu que lhe agradeço, porque eu sei que não é fácil. Quando eu lhe enviei o convite, eu disse, Gleide, vai ter como? Porque o mês de dezembro a gente sabe que é um mês bem desafiador, né? Estamos num mês bem desafiador, né? Mas se programado, encaixa tudo certinho. Dá certo. E aí, Gleide, nesses 14 anos, né, que você falou de experiência, quantos desafios superados? Tem algum, assim, que lhe marcou? Sim. E contribuiu muito para a aprendizagem? Né? Conta aí pra gente. Esses 14 anos a gente tem vivido experiências, assim, sensacionais. Foram experiências inovadoras, experiências que nos deixou, assim, mais tranquilas para os próximos desafios. Sobre eventos, a gente tem que entender que sempre pensar em plano A, plano B, plano C, embora Capricho, eventos, ela sempre pensa no A, sempre pensa no A, mas existe na questão logística, por exemplo, existe sempre, a gente está pensando em que pode dar, em que pode fazer, em que pode ajustar, né? Então, quando a gente programa um evento, inclusive, quando a noiva me contrata ou quando o cliente me contrata, alguns são para um ano, mas outros são para 6 meses, outros são até para um dia que a gente às vezes é contratado. Então, existe sempre planos, né, organização, uma preparação, um planejamento para que ocorra de uma forma ideal, tanto para mim como para os nossos clientes. Entendi. O último desafio, assim, que foi me deixou uma ansiedade, assim, que eu trato também, né? Hoje em dia a gente tem que estar buscando terapias para tratar justamente essas coisas. Então, quando um cliente me contrata com 6 meses de antecedências, eu já vou cuidando daquele evento e se eu pudesse eu já entregava ele no outro dia. Né? A gente tem que esperar. Então, daqui para lá, por isso mesmo eu busquei fazer terapia para poder conseguir controlar isso, né? Então, eu tive um último evento num espaço aberto, numa chácara, inclusive. Eita. E aí eu nunca lidei com a situação, né? Embora aqui no Vale é chuva, quase, né? Mas eu nunca lidei com essa situação, então choveu 2 dias antes do evento. Eita. A logística para mim foi difícil demais, porque não passava transporte, não chegava material e eu tive pouco tempo para poder executar meu serviço. Então, assim, foi muito desafiante, mas, assim, fiz a melhor entrega. Foi um dia, inclusive, que eu validei se eu realmente estava preparada para organizar eventos. Que por mais que tenha o plano B, o plano C, a gente faz realmente que o plano A dê certo. E essa capacidade do empreendedor, né? De solucionar problemas. Porque você, naquele momento, estava realizando um sonho, mas querendo ou não, aconteceu algo que você tinha que resolver, nessa questão de solucionar. De fato, isso é muito importante porque a gente pegou essa demanda e a gente não pode jamais passar para o meu cliente, né? Então, assim, em todo momento a minha cliente não sabia de nada, mas o evento dela até umas 4, 5 horas poderia não acontecer.
Mas ela não sabia. Tem que passar a calma, né? Passar o Isso, equilíbrio ela o emocional. tempo todo conversando comigo e tal. Depois que eu fui contar a história toda que aconteceu, ela ficou besta, né? Ficou pasma com tudo isso que ocorreu e eu tava tratando ela numa tranquilidade que parecia que não tava acontecendo nada, mas o mundo tava acabando. Eu sei como é. E aí é bem desafiador mesmo, porque eu até falo, né? Quando você também faz parte desse processo, quando a gente faz o gerenciamento das emoções, que a gente investe nessa questão da saúde mental, é muito mais para que a gente cuide de si, né? Eu sempre falo, quando eu fiz as minhas formações na área da saúde mental, não foi para cuidar de outras pessoas, foi para cuidar de mim, para que eu também não viesse ser aquela pessoa que passa os meus problemas para outra pessoa. E principalmente na empresa, porque imagina, você tá idealizando aquele casamento e você ficasse totalmente... Você estava angustiada, mas tinha que passar calma, né? Para a pessoa que estava ali do outro lado. Tem que ser tranquila. Eu podia infartar depois do evento, eu podia fazer o que for, mas naquele período o momento era agir, tomar posicionamento, né? Fazer as coisas certas, de uma forma que dê bem tanto para um como para o outro. E assim, pode ter certeza, ele foi um desafiante para mim, mas ele também me mostrou que eu realmente estava muito preparada. Com certeza. Então, Planejamento, isso, né? Planejamento em si. Mesmo a gente planejando, que eu planejei tudo organizada. Com um mês eu monto tudo, checklist, todo o projeto, todo o né? projeto, né? Mas no dia, os 3 dias antes, teve que mudar, teve que correr, teve que fazer algo que fosse... Isso. né? Contratar mais gente, pedir ajuda até, inclusive, é importante nessas horas que você tenha um meio de amigos, né? Um hall de amigos que possa estar contribuindo para você, porque nesse espaço, inclusive, faltou até energia e a gente teve que correr atrás dos amigos que tem, os links com os amigos que tem, que conseguiu fazer, chamar a Coelba para poder, entendeu? Então, é importante a gente ter uma rede de contatos também que vai lhe ajudar no seu propósito, no seu projeto, o que seja. Mas assim, o resultado, inclusive, foi um dos meus melhores resultados de eventos que eu tive. Esse casamento, embora ele tenha sido muito desafiador para mim, mas foi dele que eu recebi, assim, tipo, o maior resultado. Feedbacks maravilhosos, retornos maravilhosos. E isso não tem preço. Tem, né? Não, A realização, né? A concretização, assim, perfeita. E, assim, nesse mercado de eventos, né? Você falou que, assim, foi uma questão da chuva, né? Que a gente realmente tem que estar lidando com nessa habilidade. Você soube lidar muito bem. Não é realmente transformar o problema em uma solução. Isso. E a gente coloca essas questões, porque... Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente entender que a gente tem que estar lidando o tempo todo com as questões climáticas, né? Que vai acontecer. E entender realmente aquele momento que eu tenho que resolver, porque não é algo que a gente manda, né? É algo que vem do céu, vem de outras energias, e aí a gente tem que realmente ali estar melhorando e passando sempre o melhor para o nosso cliente. E aí, falando nesse mercado, eu também lembro que eu já tive uma situação com a chuva, quando eu estava fazendo, não sei se você participou, nós fizemos um Ela Pode com apoio do Google, no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro. Tava tudo programado, e aí quando a gente ia fazer lá o evento, previsão de chuva na cidade. E aí, cancela o evento, não cancela o evento, um evento para quase mais de 1.000 mulheres. E fora as pessoas que estavam ali expondo e tal, e a gente, o que a gente faz? Aí eu falei, gente, vamos olhar a previsão do tempo. Vamos olhar a previsão do tempo. Qual horário vai chover? Porque se o horário está marcado para a chuva vir a partir de 11h30, meia-noite, então a gente antecipa a programação para que a gente, né, e faça o evento, porque as mulheres estão ali, a gente já está com tudo pronto e tal. E aí eu lembrei agora de manhã, e manhã, nessa hora, a manhã ficou cronometrando o tempo. Manhã ficou ali cronometrando o tempo das palestras, que ela sempre apoiou a gente em tudo, e ela ficou cronometrando o tempo das palestras e falava, tá na hora. E quando eu perto terminar, ela falava assim, tá na hora, daqui a pouco vai chover, tá na hora. Então, realmente esse planejamento é importante, um trabalho de time, né, de equipe. E aí, deu tudo certo, o evento foi um evento maravilhoso. Ao final, as mulheres até invadiram o estádio Adalto Moraes. Foi o primeiro evento na região em que a gente colocou mulheres dentro de um estádio, e foi maravilhoso mesmo. E aí, assim, a gente conseguiu dar conta do recado. Mas, assim, falar de sustentabilidade nesse mercado de eventos, como você coloca
um evento sustentável? Como você coloca essas questões dentro dos seus eventos? Os eventos da Capricho Buffet, da Capricho House. Eu passo pela frente assim, fico só olhando. Vai dar certo eu ir lá. Estamos lhe aguardando. Vai dar certo. Né? Nosso espaço está lindo, maravilhoso, é acolhedor. Né? Tem sido, não digo que foi desafio não, porque foi bênção de Deus. Né? Foi bem encaminhado, estava preparada para receber aquele empreendimento e estou muito feliz com ele, e aqui a gente só crescendo. Que né? bom. E pensando realmente em práticas sustentáveis para nossos eventos. É um tema bastante importante, bem relevante para a nossa sociedade, para gerações futuras, para o que a gente quer futuramente, inclusive. Então, é preciso pensar diferenciado nesse tema. Embora eu acredito que poucas pessoas da área de eventos ainda tenha vamos dizer... Essa construção. Essa construção, né? Mercado de eventos, inclusive, eu estava conversando com... Eu dei entrevista para a Rede TV São Francisco esses dias, né? Eu estava preparando para dar entrevista. E falando sobre mercado de eventos, como ele é importante para todas as cadeias de economia. Certo? Porque se você vai ter um evento, você envolve diretamente, não somente questão de buffet, né, de decoração, não só envolve isso, você influencia indiretamente na área de moda, de beleza. Você, digamos aí que a gente vai fazer um casamento, né? Você vai fazer um casamento, esse casamento ele não envolve apenas bolo, salgados, doce. Isso. Mas ele envolve todo tipo, uma cadeia da beleza, né? De estética, de beleza. Diga aí que convidadas, são quantos convidados? 200 convidados que das 100 mulheres vão para o salão de beleza se arrumar. Vão comprar uma roupa. Então, eu digo que mexe com uma cadeia de atividades comerciais. E ainda tem gente que não se dá conta, né? Pensa que, está fazendo um evento ali, está gastando dinheiro. Isso. Né? E grandes eventos, por exemplo, como feiras, como bailes, esses grandes eventos, inclusive, também é a mesma cadeia. Certo? Então, a gente tem que dar uma importância diferenciada para a realização de eventos, porque eu tenho certeza que ele influencia no desenvolvimento das outras cadeias em si, no desenvolvimento em geral da nossa sociedade. Verdade, certo? Porque assim, quando você coloca aí que o evento, ele tem que entender todas as cadeias, a gente entende que a gente não faz nada sozinho, né? Sim, e isso claro. É você entender que um dos ODS, que é o Objetivo Sustentável que a gente trata, que é a licença para as questões sustentáveis, ele fala o 17, que é a questão das parcerias. Então, precisa pensar nas parcerias. Precisa pensar quem são as pessoas, quem são as cadeias envolvidas. Isso é totalmente pensar nessa questão da sustentabilidade. Isso. Quando a gente pensa nisso aí, então, envolve um ciclo, né? Um ciclo de fornecedores, inclusive, e que se a gente ficar bastante atento, a gente vai ver que tudo está em torno de uma realização de um evento, né? E quando a gente pensar em práticas sustentáveis, né? Desde a execução, isso. Né? Desde o planejamento até a execução do antes e o pós-evento, a gente tem que estar pensando com o objetivo de minimizar esses impactos ambientais negativos que existem. Isso. Certo? Exemplo, Gleide. Por exemplo, o uso de materiais biodegradáveis. Isso. Materiais descartáveis, né? Eu oriento muito os meus clientes, inclusive, a gente fazer o mínimo possível de usos descartáveis. E se a gente for fazer uso, que a gente use esses materiais biodegradáveis. Perfeito. Né? É como a gente começa a dar o primeiro passo, né, Gleide? Sim. Eu falo assim, que nem quando eu entrevistei aqui Malu, da Flor do Cajueiro, a gente fala o seguinte, a gente
cada um dando um passo, a gente consegue mudar aos poucos. Então, se cada pessoa der esse passo, for dando uns passos, for dando passos, e realmente nessa construção, a gente consegue realmente estar colocando, né, que a estabilidade saia do papel, porque realmente só. A relação de resíduos mesmo, os resíduos maiores que a gente tem em eventos, você tem mais experiência do que eu, é justamente essa questão dos descartáveis. Isso. Não é isso? E aí, você pensar num descartável já que é biodegradável, que não vai estar agredindo tanto a questão do meio ambiente, já ajuda em muito, né? Ajuda em muito. Já é um exemplo a ser seguido. Porque quantos canudos não são distribuídos em uma festa? Sim. E se a gente mudar esse canudo para um canudo biodegradável, para um canudo realmente que não vai agredir o meio ambiente, já melhora e muito, né? Tem uma questão aí também, o acesso a esses materiais, eles também não têm um valor tão quanto os outros, né? Isso. Então, assim, quando você vai organizar um evento, que a cliente chega para você, ela quer o menor possível. A questão do orçamento, entendeu? né? A questão do orçamento é que, né? Mas a gente segue educando. Eu digo que educar é importante. A gente segue educando, explicando qual a importância. Eu me vi nessa situação, primeira vez que eu me vi nessa situação de pensar no evento sustentável, o que me incomodava, o que me incomoda ainda, que às vezes eu não consigo ainda, não sendo bem verdadeiro, eu não consigo ainda dar destino, são flores, gente. O tanto de flores que a gente compra e que a gente deixa, e ela só tem um valor ali de poucas horas. É verdade. As horas do evento. Aí eu fico doente quando eu deixo essas flores assim. Eu levo muitas flores para minha casa. Eu pago mais uma logística de retorno, porque eu quero aproveitar ao máximo, entendeu? Né? Plantar, guardar, esperar. Eu fico doente quando eu tenho que perder. Eu olho aquilo ali e vejo aqui, meu Deus do céu, que desperdício. Então foi a primeira sensibilidade que eu tive foi quando eu vi essas flores sendo jogadas fora. Certo? Poucas horas de evento, ela sendo jogada fora. O valor que ela tem é mais nenhum depois que passou o evento, né? Depois que terminou o evento. Então, isso me preocupou e me deixou muito triste. Só que aí comecei a pensar, né? A gente fica no reaproveitamento. Eu acho interessante, eu já tinha lançado, inclusive, alguns eventos corporativos, né? Eu já tinha lançado, não foi muito bem aceito, assim, eu divulguei bem, mas poucas pessoas se interessaram, gente. Mas aí eu digo que é questão de educação mesmo. Aos poucos, a gente vai construindo aos pouquinhos, aos pouquinhos. Mas imagine aí que você compra 6 mil, 7 mil reais de flores, aquelas flores você pode usar no outro dia. Então, aí uma outra cliente poderia estar reutilizando, certo? Então, quando eu lancei eventos, ou então foi até casamento corporativo, não queria dizer que seja tudo num dia só. Mas era a gente usar, tipo, uma sexta-feira, a gente fazia uma festa, no sábado fazia a mesma festa para outra noiva, porque são outros convidados, e no domingo também. Queria fechar essa grade aí, consequentemente os valores iam ser menores, né? E aí ia beneficiar tudo. E isso do ponto de vista sustentável. Sustentável, maravilhoso. Maravilhoso. Diminuição de logística de transporte, porque resíduos, né? Quando você diminui a logística do transporte, tem a questão da redução do carbono, né? Redução do carbono. Então, realmente é pensar nessa toda essa cadeia logística mesmo. Então, assim, então partiu de flores, né? A partir de flores, aí, mas venho repensando em práticas cada dia mais, né? Práticas mais eficientes e práticas também que seja mais acessível. Né? Porque, querendo ou não, tem uma logística cara ainda. Né? E o desafio mesmo é a questão do conhecimento das pessoas. Né? A prática, a logística, ela ser cara e o conhecimento das pessoas quanto a isso. Quando a gente tenta conscientizar que seu orçamento vai estar ajudando o meio ambiente. Não sei se eu quero. Realmente eu falo que conscientização, a ideia do podcast é essa, né? Que a gente busque conscientizar as pessoas, porque nós somos as responsáveis pela casa que a gente está criando,
né? Eu sou responsável. A gente fala muito disso, né? De autorresponsabilidade. Então, as nossas ações são resultados, né? O fruto das nossas ações são resultados do que a gente colhe, né? Do que a gente quer plantar. E isso tem muito a ver com autorresponsabilidade, né? Não é fácil, mas a gente já tá iniciando, né? Educando as pessoas. Não é fácil, mas é possível. Desperdício de comida também, a gente Sim. tem, embora a Capricho ela é farta, graças a Deus, né? Mas a gente tem a consciência de que botar a quantidade certa para cada pessoa é interessante, né? Para não haver muito desperdício. Mas a gente sabe que existe muita coisa jogada fora quanto à questão de alimentação. E me dói saber disso, porque você vê tanta gente com fome. O e Brasil... eu fico assim, né? Eu fico triste, porque acho que aquele evento ele tem que ser consumido, então tem que ter os controles bem certinhos, certo? Para não faltar de forma nenhuma e que ela consiga abastecer seus clientes de tudo por igual e dar certo, né? E não ter esse desperdício. Verdade, essa questão Porque assim, depois que você coloca a comida no prato do convidado, a gente não pode, realmente tem que saber qual fazer depois como é que a gente vai colocar isso, tem que ir pro lixo, né? Infelizmente. E aí realmente tem que ter esse controle bem feito e a conscientização mesmo, porque eu falo que começa desde o princípio mesmo, tá conscientizando, né? As pessoas com essas questões. Não é fácil fazer eventos sustentáveis, né? Porque até a questão de não jogar o lixo no chão. Eu garanto que vocês colocam as lixeiras, mas tem gente que ainda coloca o lixo muitas vezes. Sim. E tem gente que não faz a prática, né? A Capricho ela já vem tendo responsabilidade sobre isso. A prática da coleta seletiva, certo? Até porque tem como também gerar, não para Capricho, mas eu falo em si para a sociedade, mas gerar renda também sobre alguns, né? E aí a gente deixa para, tipo, um garçom que queira estar aproveitando o próprio lixo, né? Vendendo para cooperativas, né? Tem aí que a gente sabe que tem o reaproveitamento de latinhas de embalagem de papelão, certo? Então a gente tende também a ajudar as pessoas e aos envolvidos no evento, se que estiver essa vontade, né? E a gente também tá cedendo. Isso. E ainda tem gente que tá lá tudo certinho, né? As coletas e tal, mas a gente tá aqui justamente para conscientizar as pessoas, para educar as pessoas, entender que cada um deve fazer a sua parte. E aí, gente, eu só paro aqui para lembrar vocês, aí no canto da tela tem um link para que vocês façam as doações por canal, que vocês também se inscrevam aí no canal, compartilhem aí também a live, tá? E qualquer coisa, sugestões também sobre temas, a gente tá aqui para acolher as opiniões de vocês. E muito obrigada. E Gleide, você falou que assim, quando você fala essa questão da coleta, que busca conscientizar as pessoas e tal, tem gente que realmente gosta, tem gente que realmente fala que não quer, e a gente tem que buscar realmente aceitar, né, a vontade da pessoa. Mas na maioria, os clientes, eles aceitam ou relutam um pouquinho? Como é? Ou é meio a meio? Ou como é que é isso? Sim, na hora que a gente conversa, né, que tem um alinhamento, a maioria, eu duvido que eu não convença. Entendi. Eu duvido que eu não convença, né? Mas na prática em si, quando tá lá no evento em si, eu digo que talvez muda. Na hora da contratação, entende, quer, confirma, mas na hora que tá lá no evento, a gente vê o comportamento de outra forma. Entendi. Né? E aí, cabe a gente que lançou o desafio, lançou a proposta, a gente segurar. Entendi. Né? E você, assim, que é uma pessoa da tecnologia, né? Você vê que a tecnologia ajuda nesse processo? Você consegue colocar a tecnologia dentro desse processo da sustentabilidade no evento sustentável? Como você vê? Veja, mais um tema interessante para a gente discutir. A tecnologia, ela veio nos ajudar, né? Bastante, inclusive redução de custo. Isso. Né? Imagine aí um grande exemplo, que é o início de tudo, um convite. Um convite. Você fazer um convite, né? Hoje a tendência, convite virtual. Isso já diminuiu o quê? Papel. Um custo enorme para o meu cliente. Eu digo que esse custo ele já pode ir para outro. Então, assim, a tecnologia, ela vem realmente... para o mercado de eventos, ela vem agregando valores,
Você consegue hoje mandar um catálogo para o seu cliente do seu serviço, né, em tempo hábil, né, e a pessoa ali vai escolher o que é que quer e vai lhe dizer, né, até, né, desde esse início, né, até os pagamentos, gente, pagamentos digitais, né? Verdade. Hoje a gente recebe aí, em poucas horas, né, o cliente fechou o contrato, já bota 50% em sua conta, tudo muito mais fácil. Então, assim, isso aí tem sido muito importante para o fechamento dos negócios, né? No mercado de eventos. Eu não tenho dúvida que isso está cada dia mais, né, se estreitando isso. Também tem na execução do nosso serviço, que é tipo a decoração cenográfica, né, que a gente pode estar montando e para o cliente já vai visualizar como é que vai ficar aquela festa dele. Né? Antigamente eu fazia uns rabiscos, sabe? Desenhava como era que ia ficar a festa, o cliente tinha mais ou menos a ideia. Hoje não, hoje a gente pode contar com a nossa tecnologia, lógico que esse tem um valorzinho mais agregado, né? Porque a gente vai disponibilizar um profissional de conhecimento que vai botar aquela ideia já no papel, né? E vai trazer para o meu cliente a ideia de como é que já vai ficar o evento dele. O evento, né? Todo o projeto que eu falo. Então, assim, a tecnologia hoje, gente, é impossível a gente viver sem ela. Ajuda e muito, e ajuda e muito. Pronto. E assim, Gleide, quais eu falo que a gente não dá conselhos, né? A gente dá sugestões. Quais sugestões você dá, assim, para as pessoas que queiram estar começando a colocar em prática, assim, eventos sustentáveis? Quais sugestões você... Primeiro, gente, a importância da gente se ver lá no futuro, né? A gente vê nosso filho lá no futuro, gozando de uma saúde, de um ambiente, né? Então, eu acho que isso não tem preço, né? Então, eu acho que tomando essa conscientização e a gente pensar que a gente precisa realmente pensar no meio ambiente, pensar no que a gente vive, da forma que a gente vive. Então, e cada um tem que fazer o seu papel, e cada um tem que desenvolver a sua ideia para você conseguir realmente ter um resultado, né? E diminuir esses impactos ambientais negativos que nós temos. Verdade. Certo? É começar, né? É começar. Não é fácil porque, por mais que a gente esteja vendo vários temas sobre o assunto e tal, mas na prática em si não é fácil. Né? Porque a gente quer mais facilidade, a gente quer conforto, e quando vai mexer no bolso, né, e mexer no nosso conforto, neguinho começa a pensar que não é possível. Né? Mas eu penso mesmo que a grande sacada é você planejar para as próximas gerações, gente. Se a gente não planejar aqui, mas na frente vai estar um caos. Não vai ter planeta, entendeu? Né? Vai realmente. A gente corre o risco, como fala, tem um vídeo que fala da ONU que assim, diga não à extinção. Então, se a gente não começar agora, a gente vai ser extintos. Né? Nós vamos ser extintos. Então, eu soube que teve uma pesquisa de que a gente já está no colapso. Né? A gente tem que pensar teve um tempo, né, que eles estavam em conscientização que a gente ia entrar. E eu soube que agora, esse ano, a gente já entrou no colapso. A gente tem que repensar assim, mesmo. Agir urgente. Isso, agir agora, né? Repensar os nossos propósitos, né? Repensar as nossas ações. Eu trago para o campo não somente de eventos, né? Eu trago para o campo social mesmo, na gente, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no dia a dia, certo? E isso tem que ser executado dia a dia. Né? Dia a dia e sem prazos. E sem colocar em prática. E aí, falando nisso, falar em sustentabilidade também é você falar em pensar como vai estar a sua empresa, né? Daqui a 5,
2, 5 e 10 anos. Como é que você vê a Capricho aí daqui a 5, 2, 5 e até uns 10 anos aí? Menina Capricho, eu vejo que ela vem ter feito realizações, várias realizações na vida de muita gente. Aí eu quero, daqui 5 anos, já ter tido um catálogo mais de 1.000, ter casado mais de 1.000 noivas, né? Eu quero estar aí com meu espaço próprio, né? Atendendo mais de 1.000 clientes numa noite, né? Como formaturas que nós temos aí no Vale São Francisco, são muitos. Eu quero estar fielmente participando de eventos corporativos para as grandes empresas aqui do Vale São Francisco também, que é isso que eu almejo, né? Os eventos corporativos, né? São eventos empresariais. Então, assim, eu tenho uma expectativa muito grande, eu quero estar fazendo uso da tecnologia, inclusive, a favor das minhas demandas, a favor das minhas atividades, né, para poder eu ter um melhor benefício. E eu quero também estar com práticas sustentáveis, cada dia mais novas, né, que ela possa vir estar contribuindo com o meu desenvolvimento, com o desenvolvimento da minha empresa, né, e estar com uma boa relação com o meu ambiente. Que bom. Então, assim, gente, a gente tá assim, se encaminhando aí pro final, e eu lembro a vocês mais uma vez de fazer as doações pro canal, de se inscreverem no canal, tá aqui o QR Code no canto da tela. E, Gleide, eu já lhe agradeço, né? Eu sei que não é fácil estar aqui nesse mês de dezembro, como eu já falei anteriormente. Mas, assim, deixa uma mensagem final para as pessoas. Qual é a sua mensagem? O que é que você tem mais a dizer para contribuir aqui conosco? A minha mensagem final é agradecer também a participação, né? Parabenizar a ideia de vocês, a ideia de podcast, né? Da Vale Tudo Podcast, parabéns. Né? Essa é uma iniciativa muito boa, a gente precisa dar voz a empresários, a empresárias e o que seja. E minha mensagem para o público em geral, primeiro é que me conheça, venha conhecer a Capricho, né? Venha conhecer o Capricho da Capricho. Né? Eu digo que eu consigo, graças a Deus, atender meus clientes de diversas formas e dar um bom resultado, certo? E segundo é que a gente venha realmente consciente de que um novo mundo se instalou, né? Nós estamos numa era tecnológica, impossível a gente não fazer o uso, mas a gente também tem que pensar na preservação, né? Ambiental, né? Tecnológica e nos reaproveitamentos. Né? Eu digo que a gente pode estar reaproveitando coisas que a gente utilizou e pode reutilizar. E assim a gente vem diminuindo os impactos ambientais no nosso mundo. Certo? Então, a caminhada é conjunta, ela não é sozinha. E a gente tem que buscar, cada dia, né, a se conscientizar e entender que tem que botar a mão na massa agora. Temos que agir agora para que a gente não tenha um colapso mais na frente. E que a gente viva, gente, em paz, né? Num ar puro, né? Numa felicidade constante, que é o que nós merecemos. Muito obrigada, tá? Obrigada a vocês pela participação, obrigada pela audiência. Então, compartilha a live fica salva. E mais uma vez eu peço que inscreva-se no canal, faça as doações pro canal. E também, minha gente, vamos repensar, né? Qual o legado que a gente quer deixar. É possível sim estar fazendo aí a união do lucro com o ambiental, com o social e com a governança. E lembre que o canal também tem conteúdos aqui todos os dias na semana. Eu falo que tem conteúdos para todas as tribos. E muito obrigada e até segunda-feira que vem, se Deus permitir. Um cheiro!